Você deseja segurança? Você deseja não ficar com medo de uma decisão que vai ser tomada em Brasília? Você deseja não ficar com medo do resultado das próximas eleições? Você deseja não ficar com medo de não ter dinheiro amanhã? Ou então de não conseguir realizar aquele objetivo que você tinha? Você tem medo do futuro? Veja aqui o que a Bíblia nos fala. Em João 20:19, diz o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. Nota que os discípulos aqui eles estavam sendo ameaçados de morte. Os discípulos aqui estavam sendo ameaçados de morte. E Jesus os diz: Paz seja convosco. Ele sabia aquilo que estava acontecendo, ele sabia. Aqui ele já tinha ressuscitado, já tinha passado já pela crucificação. Então ele sabia muito bem por que os discípulos estavam com medo. Ele sabia que eles aparentemente tinham razões para estar com medo. Porém ele diz: Pai, seja convosco. Não parece uma coisa contraditória? Eles tinham todo o motivo do mundo para estar com medo do futuro. Inclusive, nós vemos que com as perseguições que aconteceram depois, muitas pessoas, os próprios discípulos, morreram de forma cruel. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João, ele não foi executado. A tradição nos diz que o exílio de João se deu por quê? Após terem jogado ele em um caldeirão de óleo quente, ele não morreu, e aí criou-se uma superstição de que João era imortal. Então, já que a morte não poderia silenciá-lo, ele deveria ser exilado. Então, assim, nós vemos o tanto de atrocidades que aconteceram com essas pessoas. E assim mesmo, Jesus, sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com eles e vendo o desespero que eles estavam naquele momento por serem seguidores de Jesus Cristo, por terem visto o mestre deles sendo executado, sendo morto de uma forma tão cruel, ele sabia por que eles estavam com medo e ele os diz para terem paz. Existe uma passagem na Bíblia que ela é a passagem, talvez seja uma das passagens mais difíceis de crer, aonde está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós precisamos realmente ter uma fé muito forte. Você pensa que o Mardoqueu, quando Amã decretou que todos os judeus deveriam ser perseguidos, Mardoqueu foi até Esté, pediu a ela que ela se posicionasse perante o rei para que o rei revogasse o decreto, ou então que fosse tomada alguma providência para que aquele massacre que foi decretado por Amã, que ele não viesse a ocorrer. Mas Mordecai disse o seguinte, que mesmo que ela não fizesse nada, mesmo que Esther não fizesse nada, o socorro de Deus com certeza viria de uma outra parte, que ele não sabia qual era. Na visão dele, o socorro de Deus parecia que deveria vir através de Esther, mas se não viesse através dela, viria de outra parte. Olha só o nível de fé desse homem. Você pensa em Jó, cara, Jó sofreu um bocado. Jó sofreu um bocado. Ele era o homem mais rico, do Oriente. Um homem riquíssimo. Tinha muitos filhos. Aí o que foi que aconteceu? Em um dia só, ele perdeu toda a riqueza dele. O que não foi roubado foi destruído por uma série de desastres. Os filhos dele morreram, todos no mesmo dia. Olha, eu fico me lembrando daquela HQ clássica do Batman, a Piada Mortal, onde o Coringa insiste que para uma pessoa enlouquecer, basta ela ter um dia ruim. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele perdeu toda a riqueza dele. Em um único dia, ele perdeu toda a riqueza dele, perdeu os filhos dele, perdeu a saúde dele, porque no mesmo dia ele foi acometido de uma lepra terrível.
E ele não sabia o porquê. Ninguém explicou para ele porque que aquilo estava acontecendo. E quem sabe se ele recebeu resposta depois? Quem sabe se por acaso foi explicado para ele por que ele teve que passar por aquilo ali? Pode ser que ele tenha morrido sem saber o porquê que aquilo ali aconteceu. Muitos falsos pregadores ensinam por aí que Deus ele vai te livrar de todos os sofrimentos, mas isso é antibíblico. A Bíblia ela nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha só, Jesus Cristo disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, ele não te promete te livrar de todos os problemas. Ele não promete te livrar de todos os sofrimentos, mas ele promete te livrar no sofrimento. Nota que tem uma diferença? Nota que tem uma diferença aí? O que a Bíblia nos diz no Salmo 91? A Bíblia nos diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás. Espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Olha só essa parte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele não te livrou das... Assim, olha, não é a situação que a pessoa vai estar todo o tempo, o tempo inteiro gozando de um tempo de paz. Mas mesmo em um tempo de guerra, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O que a Bíblia nos diz em Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. A proteção de Deus, ela se encontra e ela se manifesta principalmente dentro da adversidade. Aonde naquele momento, às vezes as pessoas, elas... É sério, às vezes as pessoas elas estão vivendo um milagre. As pessoas estão vivendo um milagre e elas não conseguem perceber. Tem muitos irmãos que passam por uma situação difícil, sei lá, a pessoa se acidentou. Não está conseguindo trabalhar. Está naquela situação em que não entra dinheiro para dentro de casa e ela passa ali tempo, pode passar um bom tempo sem conseguir trabalhar realmente, sem estar conseguindo prover para o seu lar. Mas assim mesmo na casa da pessoa não falta comida, na casa da pessoa, sabe, o sustento da pessoa, o mantimento da pessoa não falta. Como é que isso está acontecendo? Isso acontece, eu já vi isso acontecendo já. Aqui em casa já aconteceu, aqui na minha casa já aconteceu. Na época da pandemia do Covid-19, isso aconteceu com uma série de gente, aconteceu com muita gente. A pessoa não estava podendo trabalhar, mas o mantimento estava chegando e a pessoa estava vivendo uma vida boa. Estava vivendo até com conforto, estando ali o tempo todo preocupada, né? Tem gente que não conseguia dormir, mas ela não tinha nem motivos para estar tão preocupada assim. Até se você para pensar na história de Esther, o decreto do rei Artaxerxes quanto à perseguição aos judeus, ele não podia ser revogado. Mas o que foi que o Artaxerxes fez? Ele proclamou um outro decreto que dava a legalidade dos judeus se defenderem. Então, como é que foi que veio o livramento de Deus? Ele não veio através de impedir que a batalha chegasse aos judeus, mas foi de dar poder a eles para que eles pudessem se defender.